Meus amados, abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensa que por muitas falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Podem tomar vossos assentos. Diga assim: Jesus e a oração. Amém. Jesus, ele experimentou todas as situações que um homem pode sofrer. Assim, ele não somente pregava e ensinava, mas orava ao Pai todos os dias, para assim vencer todas as coisas, dando-nos assim o exemplo para nele vencermos todas as coisas. Jesus, ele é o exemplo para nós na oração. Primeiro, na escolha dos apóstolos. Jesus precisava escolher seus discípulos e não fez isso de improviso e nem segundo critérios puramente humanos. Antes de fazer a difícil escolha, ele subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quando o dia raiou, ele se levantou e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Nós vimos isso lá em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, nessa escolha. Antes de ir ao Calvário, Jesus orou a Deus, rogando pelos seus discípulos. Ali, quando nós vemos a oração sacerdotal, lá de João, capítulo 17, nós vimos ali o Senhor, ele intercedendo pelos discípulos. Mais tarde, às vésperas de encarar o Gólgota, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, como era de seu costume, orar ao Senhor. E Lucas, ele diz que era de costume do Senhor ele orar no monte. Capítulo 22, versículo 39 diz: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também seu discípulo o seguiram. Então, ele tinha uma vida de oração. E no versículo 42 de Lucas 22 diz: E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
vontade. Ali no Getsemane, quando ele foi orar, ele fez isso, submetendo à vontade de Deus. Do início ao fim do seu ministério, Jesus nos deu o exemplo de oração. Se quisermos vencer na vida cristã, teremos de nos dedicar à oração. Se quisermos ter um ministério profícuo, se quisermos ter uma carreira ministerial bem-sucedida, nós precisamos de ter uma vida de oração. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. E no momento difíceis, quando Jesus chega ali diante do sepulcro de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus orou ao Pai, agradecendo por sempre haver ouvido. Como é bom agradecer a Deus por Ele nos ouvir. Capítulo 11 de João, e o versículo 41, 42 diz: E tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. O segredo das nossas vitórias é uma vida de oração, porque a oração é a respiração da alma. A oração, ela é a nossa comunicação com Deus. A oração, ela é a chave que abre todas as portas, inclusive a do céu. É através da oração. E aqui o ensino de Jesus sobre a oração, ele disse: entra no teu aposento. Jesus ensinou os discípulos a fazer diferente dos hipócritas. Ao orar, deveriam entrar no seu aposento, fechar a porta e orar ao Pai, que vê o que está oculto. Interessante que Deus não é que Deus ouve, Ele vê, para ser recompensado por eles. Fechar a porta significa separado do mundo, em contato com Deus. E essa extraordinária lição que o mestre da oração nos dá, hoje há muitos cristãos que não sabem mais o que é orar. Não é o caso aqui nesta noite. Estando a sós com Deus, só oram na igreja aproveitando os curtos momentos de oração. Certamente orar a Deus em segredo é muito valioso. Se não fosse, Jesus não teria ensinado. Dia desse eu recebi uma reclamação de alguém que disse: pastor, o senhor já observou que toda terça-feira tem muita gente que chega depois da oração? Eu digo: não observei isso não, porque a oração é uma comunicação de cada um com Deus. Sinal de que ele não está tendo comunicação com Deus. Porque quem gosta de conversar com Deus, ele gosta de orar. Que é bom de conversar com Deus. Pastor, mas ele sabe todas as coisas? Sim, ele sabe, mas ele quer estreitar esse relacionamento conosco. E esse relacionamento, ele é estreitado através da nossa vida de oração, da nossa comunicação com Deus. Aí ele diz: não useis de vã repetições. Quando ele chama dos hipócritas, porque eles queriam ser vistos. Oração não tem que nós ver nós orando. Não é necessário de alguém liga o microfone, ou liga o fone do celular e está orando ali, mostra prazer que está orando e coloca na rede social. Eu não vejo vontade nisso nenhum.
A oração é uma comunicação sua individual com Deus. Se você dizer, eu estou orando por você, não precisa você demonstrar, através de algo, que realmente está orando. A sua palavra é a garantia de que você é um intercessor por alguém. Se não usei de vãs repetições, esse adjetivo vãs, Jesus advertiu que os discípulos não deveriam fazer como os gentios, os quais eles pensavam ser melhor atendido por Deus se fizesse longas orações, repetindo certas palavras rotineiras. Aqui não se deve entender que o crente não pode orar mais de uma vez por determinado problema. Tem causa que se ora meses e anos. Isso não quer dizer que você não deve orar por isso. O que o Senhor estava dizendo é que eles repetiam aquilo ali, mas o coração não estava diante de Deus. É igual a pessoa orar, falar para orar diante de Deus, mas os pensamentos dele está distante do trono da graça. Porque a oração é você adentrar a presença do Senhor nosso Deus. Era isso que o Senhor estava falando. Neste caso, havendo necessidade, não se trata daquelas vãs repetições. Eu vou estar repetindo, porque quanto mais eu repetir, mais crédito eu vou ter diante de Deus. Não era isso que o Senhor Jesus estava aqui ensinando. Mas de oração insistente, perseverante, ensinada pelo Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 18, alguns versículos dizem assim: e contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Desfalecer. Dizendo, aí ele conta essa história dessa senhora, do juiz e da senhora, que diz que ele não atendia ninguém, não obedecia, não respeitava, mas devido àquela senhora, todos os dias, pedia para ele julgar a causa dela, um dia resolveu resolver a sua causa. O versículo 6, disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, vos digo que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava falando para nós sermos perseverantes na oração e nós orarmos com fé. Porque nós estamos vendo dias que as pessoas oram, se o Senhor não responder logo, ele desiste. Nós estamos vendo o dia do imediatismo, que as pessoas querem as coisas para ontem. E Deus não é assim. Ele tem oração que ele responde instantâneo, assim como fez com o servo de Abraão, quando ele foi orar lá para Deus, disser que a jovem que viesse buscar água seria a esposa do seu Senhor. Antes de terminar a oração, estava lá a Rebeca. Ali foi a oração respondida instantânea. Quando nós observamos Neemias, quando estava diante do rei Artaxerxes, ele tinha orado um mês consagrado à sua vida. Quando o rei procurou para ele o porquê que o semblante dele estava triste, imediatamente ele orou ao Senhor, aquela oração rápida, orando em espírito. Mas tem oração que ela requer perseverança, ela requer tempo, porque o trabalhar de Deus não é que Deus se esquece, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas para conceder aquilo que nós estamos lhe pedindo. É o trabalhar do Senhor. Então, a oração, nós precisamos ser perseverantes. E o Senhor mesmo, Jesus, disse que nós
capítulo 7 e o versículo 7 de Mateus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Então, é sinal de que Deus, Ele nos atende na oração, mas Ele quer ver a nossa insistência, a nossa perseverança sobre a oração. E Ele disse, aqui nessa oração modelo, disse: vosso Pai sabe o que vos é necessário. Versículo 8. Deus sabe o que necessitamos, mesmo antes que nós pedimos. Ele já sabe. É o que Davi entendeu séculos antes, ao dizer no Salmo 139, versículo 4: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, ó Senhor, tu conheces. Então Deus sabe, antes de nós pedir, Ele já conhece, Ele já sabe que nós pedimos. Parece uma contradição. Se Deus sabe tudo ao nosso respeito, por que e para que orar? Acontece que lá no Éden, o pecado cortou a ligação direta que o homem tinha com Deus. Deus não visitava o casal todos os dias? Verdade? Sim ou não? Sim. Todos os dias, no final do dia, o Senhor visitava o casal. Mas o pecado cortou essa comunicação com Deus. Desse modo, é necessário orar para que tenhamos comunicação e comunhão com Deus, com a ajuda indispensável da intercessão do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Para nós orarmos, nós precisamos da intercessão de Jesus e do Espírito Santo. Por que de Jesus? Porque diz que a oração precisa ser no nome dele. Tudo que pedis no meu nome. E Jesus e o Espírito Santo é quando ele intercede por nós, quando a nossa oração é assim meio bagunçada, ele vai lá, organiza ela e leva diante do Senhor. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8, no versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. É quando a dor está tamanha, a luta, a angústia está tão tamanha, que você não tem nem palavra para orar ao Senhor. Aí você só geme na presença do Senhor, e Ele pega aquele gemido, transforma e traduz ele, e leva diante de Deus. E o Senhor, Ele nos responde. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que nos ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós temos aqui a intercessão do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Aí vem a oração modelo. Oração modelo, chamada oração do Pai Nosso, que alguém diz que é uma oração forte, né? Ela só é forte se a palavra de Deus estiver dentro do nosso coração e a presença do Senhor. Porque senão não adianta nada. A Bíblia aberta lá nessa oração não vai resolver nada. Agora, se ela estiver dentro do nosso coração, a palavra, aí ela tem um efeito maravilhoso. Nós vimos aqui, Jesus, ele ensinou, encontramos aqui nessa oração 7 petições, sendo 3 relativa a Deus e 4 relativa às necessidades humanas. Primeiro, a primeira petição: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu
nome. A base da oração é a ideia de que Deus é Pai de todos que nele crêem. A súplica começa no plural, afastando a presunção de um Deus personificado ou personalizado. Embora seja Deus onipresente, o fiel deve voltar os seus olhos para cima, ao céu, vendo em posição elevada. Saber que Deus, Ele está no céu. É esse sentido de saber que tem alguém soberano, poderoso, onipresente, onipotente, que Ele merece ser honrado, reverenciado. Vamos ver o que diz o livro de 2 Crônica, capítulo 20, segundo livro de Crônica, capítulo 20, e o versículo 6. Diz assim: e diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão, ao que há? A força e poder, e não há quem possa resistir. Isso aqui, Josafá, diante de uma ameaça, de uma invasão, de umas nações, ele vai ao templo, reúne o povo e vai orar ao Senhor nosso Deus. Quando ele estava orando, falando diante do Senhor, veio a resposta de Deus, o que ele precisava para fortalecer o seu coração. E a resposta foi que o Senhor toma Jaziel e disse: olha, essa peleja não é tua. Essa peleja é do Senhor. Não tem coisa melhor quando Deus disse: olha, essa luta, ela não é tua, ela é minha. Mas primeiro o incenso da oração chegou diante de Deus, e Deus interviu e nos dá a resposta. Bendito seja Deus. Salmo 34, versículo 3 diz: engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltaremos o seu nome. É por isso que nós exaltamos o nome do Senhor. A primeira petição parece-se uma redundância. Sendo Deus santo, para que pedir que o seu nome seja santificado? Jesus nos mostra que o nome de Deus deve ser honrado, venerado e santificado por nós, seja no falar e no agir em seu nome. Então, primeiro, enaltecer, honrar, reconhecer o poder do Senhor nosso Deus. Segunda petição: venha o teu reino. Aqui há um sentido atual que diz a respeito da implantação do reino de Deus no presente. Com a presença de Cristo, o Emanuel, que significa Deus conosco, e também um sentido escatológico, pelo qual desejamos o quê? A vinda de Cristo Jesus em glória para estabelecer o seu reino eterno, que é o reino de Deus. Agora, precisamos entender que Mateus, ele foi escrito para os judeus. Escrito para os judeus e para nós também, que aceitamos a Cristo. Nós só precisamos entender que a vinda de Jesus em glória, ele já vai vir com a igreja. Porque a igreja já tem sido arrebatada para vir para implantar seu governo milenial. É por isso que Mateus, ele já vai direto, dizendo vindo em glória, porque ele escreveu para os judeus. Os judeus só vão participar do arrebatamento aqueles que aceitaram Jesus.
porque os outros vão estar aguardando o Messias, e o Messias vai vir juntamente com a igreja para implantar seu governo milenial. Então, por isso que o sentido ele é presente e escatológico. Presente para nós e escatológico para os judeus. É aqui falando do milênio. Na prática, o crente deve aceitar o quê? O domínio de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Aqui é onde que é o difícil. Que aqui não é fácil. O Senhor tem domínio de todas as áreas da nossa vida. Toda a nossa vida, ela submeter à vontade de Deus. Diz assim, na prática, o crente deve aceitar o domínio de Deus sobre todas as áreas da sua vida, tendo Deus não só como Salvador, mas como seu Senhor. Porque hoje nós estamos vendo dias que a pessoa quer Deus, que é o Senhor Jesus, como só Salvador. Mas esquece de que Ele também é Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor domina. O Senhor, Ele zela, Ele cuida, mas Ele tem o domínio. E às vezes a pessoa almeja a salvação, mas esquece de colocar sua vida sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Terceira petição. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Temos aqui a oração típica de quem é servo. Oração de quem é servo, que não tem vontade própria e submete-se incondicionalmente o seu Senhor. Queremos a vontade de Deus no céu não nos implica em nada. A vontade dele na terra, no entanto, nos compromete. Aonde que muitos não querem ter o compromisso de comprometer-se com o Senhor. Se não tivermos cuidado ao expressar a petição, poderemos incorrer no perigo da dualidade do coração. Coração dividido em duas partes. Ou seja, a boca diz uma coisa e o coração não concorda com ela. A boca diz a coisa, mas o coração não concorda o que a boca diz. Quando na prática queremos fazer valer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Por isso que essa petição, ela é muito interessante. Por isso que é uma oração modelo, amado. É uma oração modelo de nós orarmos diante do Senhor nosso Deus. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Às vezes a boca diz isso, mas o coração diz não é assim não. Eu não concordo. A vontade daqui na terra é a minha. No céu tudo bem, mas aqui na terra não. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, tanto no céu como aqui na terra. Quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dá ontem. Não? É o quê? Hoje. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, a expressão de cada dia não se encontra em outra parte do Novo Testamento. Ela indica que devemos depender cotidianamente de Deus. Depender de Deus todos os dias, para a satisfação de nossas necessidades físicas. Aqui, literalmente, o pão é um tipo de tudo. O pão é um tipo de tudo
que necessitamos, tais como alimento, roupa, calçado, saúde e bem-estar. Note que Jesus não nos ensinou a pedir provisão de Deus para um mês ou para um ano. Não. Foi de cada dia. Nós dependemos do Senhor todos os dias. Porque tem a adversidade, situações, que ela chega nas nossas vidas sem ser convidada. Ela pode chegar a qualquer momento. E o Senhor pediu que nós dependemos do Senhor todos os dias. Quando a coisa está boa, celeira batida, quando a pessoa vai orar, já deu assim umas 3 garfadas já, né? Oh, Senhor, esqueci de orar. Ele vai orar, já deu uma escolerada boa já, né? Mas quando a coisa está difícil, ele ora antes e ora depois. Quando a coisa está difícil, ele ora agradecendo antes e ora agradecendo depois, para o Senhor melhorar aquela situação. Pastor, você já passou por isso? Já tivemos prova de orar antes e orar depois. Agradecer. Então, é um dever nosso agradecer pelo pão, pelo cuidado de Deus. Porque Ele é o Deus que cuida. Talvez tem dia que nós não temos aquilo que nós queremos, mas tem a provisão do Senhor nosso Deus. Quinta petição: perdoa-nos as nossas dívidas. A nossa sorte é que Deus não se compraz em perdoar. Ele não coloca obstáculo. Como Ele está o perdão. Com Ele está o perdão. Pois Ele é perdoador. Jesus nos deu o exemplo de perdão. Quando Ele disse, Ele não sabe o que faz. Jesus lá na cruz e eles aqui fazendo de todas as barbaridades. Senhor, perdoa que Ele não sabe o que faz. Está em Lucas 23, 34. Se nós voltarmos lá no Salmo 130, versículo 9. 130, versículo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 9, melhor dizendo. Vamos ler isso aqui, Daniel 9, 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertence o quê? A misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Daniel tinha feito isso? Daniel tinha se rebelado contra o Senhor? Não. E o que Daniel estava fazendo aqui? Uma oração intercessória, intercedendo pelo povo que tinha sido rebelde contra o Senhor. E o Senhor, Ele intercede como se fosse Ele. O Salmo 130, versículo 4 diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então o perdão é do Senhor. E elogando e perdoar. Devemos lembrar, porém, que essa quinta petição talvez seja mais comprometedora para quem a profere, para quem pede, para quem exerce. É que, além de pedirmos perdão, o condicionamos o quê? A maneira para a qual perdoamos os nossos devedores. Assim, se alguém não perdoa de coração, pede a Deus que lhe faça o mesmo. Por isso, é preciso ter o cuidado de orar ao Pai Nosso. Quem deseja o perdão de Deus? Eu desejo. Mas aí, eu perdoo para que eu tenha o perdão de Deus? Se eu quisermos o perdão de Deus, na medida que eu perdoo, eu vou ter um perdão genuíno da parte do Senhor. Senhor, eu quero teu perdão, mas aquela pessoa não perdoa, não. O que ela me fez, eu não consigo perdoar. Nós vamos ter o perdão de Deus? Não.
Aqui é condicional, mano. Eu preciso perdoar para me alcançar o perdão de Deus. Como é que eu quero o perdão de Deus e eu não perdoo? Então eu preciso perdoar para me ser perdoado. Por que tem muita gente, quando alguém morre, fica com a consciência? Ali é o remorso. Por que eu não pedi perdão na pessoa antes? Eu tive a oportunidade de pedir perdão e eu não pedi. Ali é o remorso. E nós não podemos ter remorso. Nós temos que ter um coração limpo, porque perdoamos e queremos o perdão do Senhor nosso Deus. Sexta petição. E não nos induza à tentação. Esta tradução aqui, essa petição aqui, eu tenho ela como polêmica, né? Haveria possibilidade de eu induzir a tentação? Não. De modo algum. Deus não induz ninguém à tentação. Pois a Bíblia diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Quem disse isso? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago diz isso. Parece-nos mais adequado a tradução que diz, não nos deixe cair em tentação. É como pedir a Deus que não permita vir circunstâncias sobre o crente que este não possa resistir. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão que humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus não dá uma carga que nós não podemos suportar. Então Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos avisa. Cuidado, vigie. Às vezes vem através de sonho, às vezes vem através da própria palavra, ou Deus usando alguém para você ter o cuidado. Olha, pode ser uma cilada, pode ser uma armadilha, pode ser uma casinha. Então tenha cuidado. O Senhor, Ele nos avisa para não deixar cair em tentação. E a sétima e última petição, para nós encerrarmos. Mas livra-nos do mal. É uma extensão do anterior. Nós entendemos que alguém pode ser livre do mal, sem que seja somente uma tentação. Esta última petição é seguida de um louvor a Deus. Esse louvor diz, porque teu é o quê? É o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui é um louvor a Deus. É uma gratidão a Deus. Eis a razão porque é a oração modelo de organização, como você pedir, como agradecer diante do Senhor. E no final vem esse louvor ao Senhor. Orar é uma tarefa sublime. A oração opõe-se até o inferno. No dizer de certo pregador, o diabo ri de nossa sabedoria, zomba de nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. E aqui faz sentido isso. Quando o crente ora, ele descortina-se diante de si mesmo um panorama espiritual que lhe propicia contato com os céus e chega ao próprio trono de Deus através de Jesus Cristo. Por isso o Senhor
nos ensinou preciosas lições acerca do valor da oração. Um dos maiores pregadores, chamado Moody, ele diz que um homem é tão alto, tão grande, quando ele está de joelho. Nós somos grandes quando estivermos de joelho diante do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos ter o cuidado de orar. Às vezes queremos que Deus abra portas, queremos que Deus mude a situação, mas falta-nos a perseverança na oração. Precisamos ser perseverantes na oração. A bênção não chegou hoje? Continua orando. Não chegou amanhã? Continua orando. Agora tenha o cuidado de compartilhar os seus pedidos de oração com quem vai lhe ajudar. Que às vezes você vai pedir, fulano, ora por mim, por uma causa tal. E em vez da pessoa orar, ela vai zombar do seu pedido. Tem segredo seu e Deus, que é através da oração. Tem oração que você ora ela em silêncio, para ninguém ficar sabendo o que você está falando com Deus. Que quando alguém orando alto, todas as situações, que chega e diz, olha, o que será que fulano está passando? Porque eu vi ele falando, orando isso. Em vez de ligar o tom da graça, está ligado no que o outro está falando, no que o outro está orando. Né? Tem oração que é você e Deus, segredo seu e Deus. Você vai falar com o Senhor. O fechar a porta é você estar só escondendo. Pastor, e Deus ouve, Deus vê. Além, se ele vê, imagina ouvir. Tem palavra, pastor, por quê? Porque tem gente que diz, não, eu não vou orar alto para o inimigo não ficar sabendo. Desse medo não tem. O inimigo não importa, Deus é maior, ele vai lhe ouvir. Mas eu estou falando de situações que às vezes é constrangedora, é um segredo seu e Deus. E você vai orar ao Senhor e Deus vai lhe ouvir e vai lhe responder. Que tem problema nosso no dia a dia, não estou falando de pecado não, estou falando de situações que não precisa todo mundo saber. Se você compartilha com alguém que possa lhe ajudar, mas é segredo seu e Deus, e você vai falar com o Senhor e Ele vai lhe ouvir. Ele faz lembrar uma história do Senhor que diz, se você não quiser encontrar com o inimigo primeiro, nas primeiras horas do dia, encontre primeiro com o Senhor através da oração. Que Deus e Cristo nos abençoe.